Médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. Oi, gente! Oi, ouvinte Trianon, um abraço a todos vocês. Aqui quem fala é o Lucas Neto, chamando vocês para o primeiro programa esportivo do Rádio M em São Paulo. É hora de esporte, das 7h30 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Notícias, informações, entrevistas, tudo sobre os nossos clubes e tudo o que acontece no mundo da bola, no mundo que é uma bola. É hora de esporte, das 7h30 às 8 da manhã, de segunda a sexta. Combinado? Fechado? ZYK 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, muito boa tarde. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala. Eu sou a Sônia Presta, seja muito bem-vindo. Estou aqui substituindo o Mauro Frisman, que está de férias. Mauro, um beijão para você. Estamos no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas e nossos podcasts no Spotify e no blog gentequefala.com.br. Queremos a sua participação fazendo perguntas aos convidados pelos telefones. Atenção, 3289-3580 e no 5052-5555. Hoje, mais uma edição do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética, Saúde e apoio CBDL. Nós temos os convidados aqui. Vamos começar com a ilustre presença sempre do Procurador de Justiça Roberto Liviano, ex-presidente do MPD e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Boa tarde, Roberto, tudo bom? Boa tarde, Sônia. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Para todos que nos ouvem e nos veem, aos queridos convidados da mesa, a Sandra, o Luiz, o Marcelo, que tenhamos um ano com mais justiça, com mais ética, com menos autoritarismo, com mais respeito às pessoas, com mais tolerância. Não é? Obrigado pela presença de vocês que estão nos assistindo, ao seu comando, Sônia, uma alegria sempre para nós, e aos queridos amigos que hoje também nos permitem ter uma interação aqui importante para a gente poder trazer alguns pontos de vista a respeito de assuntos relevantes que estão em pauta. Um ótimo dia, uma ótima tarde para todos. Muito obrigada, Roberto. Feliz Ano Novo, aliás, para todos, né, gente? Começaremos esse ano, então, com muita luz e muita justiça, se Deus permitir. Também na mesa, a minha colega farmacêutica e bioquímica, Sandra Andreu. Ela é mestre em doenças infecciosas pela Unifesp e MBA pela COPED. É isso, Sandra? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade de participar desse debate. Obrigada a você. Temos também a presença do advogado e cientista político Marcelo Issa, que também é diretor do movimento Transparência Partidária. Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Boa tarde, um feliz ano novo a todos, é um prazer estar de volta ao Gente que Fala. Obrigada, Marcelo. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. E também aqui ao meu lado, o economista e consultor da Fundação Espaço Democrático, Luiz Alberto Machado. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Boa tarde, Sônia, boa tarde, ouvintes, boa tarde, companheiros aqui de mesa. Bom ano novo a todos e, a exemplo do que o Marcelo falou, é uma satisfação estar de volta aqui no Gente que Fala. Muito obrigada. Bom, gente, o assunto hoje é bastante interessante, mas antes eu vou pedir um intervalinho para a gente começar com tudo, daqui a pouquinho.
Para quem precisa de um local para receber clientes, fazer reuniões e ampliar sua rede de contatos, a Prefeitura criou o TEIA. Um coworking com acesso à internet, salas de reunião, cursos de capacitação e toda a infraestrutura para o seu negócio. E o melhor de tudo, é de graça. Já são 4 unidades em funcionamento. Acesse adsampa.com.br/TEIA e saiba mais. Prefeitura de São Paulo. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Vamos lá, gente. O novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, afirmou que o Estado vai implementar o juiz das garantias, conforme previsto no pacote anticrime, aprovado e sancionado no fim de 2019. Pela legislação, os tribunais têm 30 dias, ou seja, até o dia 23 de janeiro, para promover as mudanças e dar início ao cumprimento da lei. O desembargador acha que essa lei deve ter sua vigência adiada. Roberto Liviano, por favor. Eu acredito que o presidente do tribunal ele está coberto de razão. Né? Eu concordo com ele em relação a esta avaliação, mas acho que é importante para quem nos ouve, quem nos vê, entender um pouco melhor a respeito disso. O que afinal de contas, é esse tal juiz de garantias, né? Que é uma novidade que foi introduzida aí por este pacote aprovado no final de 2019 e sancionado pelo presidente. Essa figura existe já há muitos anos em países europeus, né? Em que principalmente se usa o sistema dos juizados de instrução. Né? Como que as coisas funcionam lá? Você tem uma divisão de competências. No momento de investigação, você tem os juízes que decidem todos os pedidos cautelares, como a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico, pedidos de busca e apreensão, condução coercitiva, prisão preventiva. Toda essa matéria investigatória, ela é decidida pelo juiz de garantias. Quando termina a investigação, aí o caso vai para o juiz de instrução e ele vai colher a prova, vai analisar essas provas e ao final decidir. Eu não tenho problema nenhum em relação a pensar em implantar isto no Brasil. Só que há alguns problemas em relação a esta decisão que foi tomada pelo Congresso, a sanção desta lei. Quais são os problemas? Em primeiro lugar, essa divisão de competências no sistema processual brasileiro, ela é complicada. E quando se diz que obrigatoriamente você tem uma contaminação da imparcialidade do juiz, que é um ponto que se usou para justificar, não é bem assim. Por quê? Porque quando o juiz ele decide sobre a produção dessas provas cautelares, essa questão da quebra do sigilo, tudo isso acontece não por impulso direto do juiz, existe uma provocação das partes. Então essa acusação de contaminação da sua imparcialidade é uma acusação duvidosa, em primeiro lugar. Segundo lugar, esta mudança, ela representa uma verdadeira revolução no processo penal no Brasil. Então, pelo impacto sério que ela traz, em tese até você pode estruturar as coisas para isso, não se faz da maneira como as coisas aconteceram. Havia um conjunto de medidas propostas pelo ministro Sérgio Moro, essas propostas foram juntadas às ideias do Alexandre de Moraes, e aí uma emenda, sem nenhuma discussão, no plenário, implantou o juiz de garantias. Você pode até fazer com que isso aconteça, mas não desse jeito. Nós temos no Congresso uma discussão sobre um novo Código de Processo Penal. Lá seria um espaço adequado, e já está se discutindo há uns 2 anos essa mudança, para você fazer as coisas acontecerem. Terceira questão. No Brasil, você tem um número gigantesco, há milhares de comarcas que tem um único juiz em exercício. E nessas comarcas, você tem situações que são peculiares, como do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, que a distância entre as cidades é enorme. Os processos não são eletrônicos, eles são físicos, costurados no papel. Né? Como é que você faz valer isto aqui em situações como essa? Em Roraima, as cidades que estão, a divisa é o rio. As pessoas se deslocam com canoa pelos rios. Então, nós aqui não somos Liechtenstein.
Aqui não é Luxemburgo, aqui não é Suíça, não é Noruega, aqui é Brasil, em que faltam recursos para o sistema de justiça. Você pode até pensar em coisas como essa, mas tem que ser estruturado. Em São Paulo existe o juiz de garantias, há 30 anos. Mas São Paulo é uma cidade diferente do resto do país, que é continental, né? As coisas não funcionam desta maneira. E para fechar o meu raciocínio, existe uma falha grave técnica, até dentro da concepção do juiz de garantias. Como que funciona na Europa? Tem toda a investigação, terminou a investigação, o caso vai para o juiz de instrução para ele receber ou não a denúncia, para ele marcar a data da audiência. Aqui, nessa emenda aprovada, colocou-se essa responsabilidade para o próprio juiz de garantia, o que é um absurdo. Porque quem tem que avaliar as provas é o juiz de instrução, não é o juiz de garantia. Senão você está contaminando, aquilo que você não quer fazer, acontece. E está na lei que quem decide se a denúncia é recebida ou não é o juiz de garantias, quando deveria ser o juiz de instrução. Então, não há problema em mudar as coisas, mas não dessa forma. Ficou a sensação de que isso aqui foi feito para esfregar na cara do Sérgio Moro e de outros como o Bretas, dizendo, olha, não é bem assim, se essas regras estivessem em vigor no tempo que o Moro era juiz, que a coisa seria diferente. Nós não podemos funcionar no mundo da justiça como se fosse um jardim de infância de pirracinhas, de lá e de cá. As coisas têm que ser sérias e observar o interesse da sociedade. Me parece que houve um assodamento e essa declaração do novo presidente do tribunal é absolutamente correta. Essas coisas têm que ser planejadas, têm que ser pensadas. Eu gostaria da opinião do doutor Marcelo Issa, que também é advogado. O que você acha disso, doutor? Que concorda com o Roberto? Acha que esse adiamento realmente é plausível? Na verdade, o doutor Liviano tem muito mais propriedade para tratar desse tema do que eu, e eu tinha 3 questionamentos para fazer a ele. Entendo que uma parte desses questionamentos ele já abordou, mas só para que fique claro, então, o DIPO, ao qual o Dr. Roberto se referiu, quando fez menção que São Paulo já conta com o juiz de garantias, é o Departamento de Inquérito Policiais, está em funcionamento apenas na capital, correto? Exatamente. Então, a avaliação do presidente do Tribunal de Justiça diz respeito ao espraiamento dessa sistemática para o interior do Estado. É isso mesmo. Agora, eu gostaria de ouvi-lo com relação ao que se aventa no que se refere à possibilidade de utilização do processo eletrônico e de rodízios entre magistrados nas comarcas que não contam com mais de um juiz. Essa solução não é factível? Esses questionamentos são muito pertinentes, aliás, com as colocações que o Marcelo faz, um participante frequente aqui do nosso programa, para nossa alegria. Marcelo, eu penso o seguinte, leis processuais penais são leis federais. Quando você está tratando de uma coisa dessa natureza, você tem que pensar o Brasil continental de 240 milhões de habitantes. Você não pode pensar São Paulo. Você tem que pensar em Garanhuns, em Pernambuco, em Cabaceiras, em Sorriso, no Mato Grosso. Tem que pensar o Brasil como um todo. E o Brasil como um todo, Marcelo, eu digo a você, porque estou no Ministério Público há quase 28 anos, o processo eletrônico é uma coisa ótima. A avaliação é totalmente positiva, mas não é uma realidade a nível de Brasil. Eu mesmo, trabalhando aqui em São Paulo, em 2º grau, ainda há uma quantidade significativa de processos que não são eletrônicos. Em São Paulo. Em outros estados, a quantidade é muito maior. A questão do rodízio, em tese, você pode até pensar, em alguns lugares, pode ser que isso dê certo, mas não há condições de afirmarmos, e com certeza isso não acontece, a nível nacional. Num lugar ou no outro, pode dar certo. E uma mudança como essa, que é a nível nacional, ela precisa ser estruturada, planejada, e não foi. Foi colocada goela abaixo. Vai entrar em vigor e é em 30 dias. E vai entrar em vigor, doutor? Já está em vigor. Aliás, já está em vigor, minto. Foi publicada, foi sancionada, publicada e entrará em vigor em 23 de janeiro. Aí o desembargador que sugeriu esse... O que eu acho que vai acontecer na prática? Por mais que a lei entre em vigor em 23 de janeiro,
eu acho que vão ser necessárias algumas modulações para o mundo real e concreto, e essas modulações virão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo será provocado e ele vai dizer o que é factível na realidade. Inclusive, isso se aplica, por exemplo, a processos com foro privilegiado? Não. Eu acho que não, porque você tem essa divisão de competência quando é juiz monocrático. É um juiz que investiga, outro juiz que julga. Lá a decisão é colegiada. Então não se aplicaria lá. Então acho que nós vamos precisar ter esta modulação que virá do Supremo, de que maneira isso vai se aplicar. E os próprios tribunais, como o de São Paulo, que o presidente se pronunciou, eles vão verificar. Nosso estado tem estados que metade das comarcas tem um juiz só. Eles vão ter que ver nesses 30 dias essas adaptações. E outra, para um juiz, quando o processo é físico, Marcelo, para o juiz se deslocar de uma comarca para outra, isso gera custo para o cidadão. Ou seja, só para me certificar de que entendi bem o ponto de vista do Dr. Roberto, em tese, sem colocar em questão, em dúvida, a imparcialidade dos magistrados brasileiros, a medida pode ser positiva, mas há problemas operacionais para a implementação. Mesmo assim, Marcelo, há uma discussão se seria realmente bom, e faltou debate em relação a isso, essa divisão de competências. Porque no sistema europeu, você tem lá decisões do juiz de ofício. Aqui não. Todas as decisões em relação a essas matérias cautelares são por provocação das partes. Então, por que dividir as competências? Essa história de dizer que está contaminada a imparcialidade, ela se neutraliza diante deste fato. O juiz não age de ofício, ele é provocado. E existe, quando há essa judicialização desses temas, sempre existe o contraditório em relação a esses temas, né? Então, mesmo isso, teria sido mais interessante que houvesse um aprofundamento na realidade brasileira, se isso seria bom. Agora, imaginando que fosse, teríamos que ter essas questões de planejamento que não aconteceram. Tudo bem, Marcelo. Doutora Sandra, tem alguma colocação? Não, eu entendi só uma dúvida que ficou. O que ele pede é somente, por causa de operacionalizar isso, ele pede esse adiamento, não põe em dúvida nada que foi proposto. A notícia que nós estamos discutindo aqui, e esse posicionamento do presidente do tribunal é nesse sentido. Sim. A posição dele é: a lei deve ser cumprida, mas não há condições dela ser cumprida em 30 dias. Entendi. Esse é o ponto em questão. Ótimo. Né? Sr. Luiz? Eu acho que quanto ao mérito, quanto à discussão, não há dúvida, mas eu queria dar um exemplo para mostrar a diferença, as diferenças que existem nesse país e que muita gente fala assim: eu conheço o Brasil, e conhece 3 ou 4 capitais. Eu estive várias vezes, aliás, a última, o ano passado, em Santarém. E na 3ª ou 4ª vez que eu estive em Santarém, isso lá por 94, 95, logo depois da implementação do Plano Real, eu lembro que eu tinha ido uma vez por Manaus, uma vez por Belém, e aí eu perguntei lá em Santarém, qual que é mais perto, Belém ou Manaus? O cara olhou para mim e falou assim: depende. E agora resolveram tirar sarro da minha cara. Como depende? Ele falou: depende se você está subindo ou descendo o rio. E isto é Brasil, quer dizer, na realidade deles, a grande maioria faz esse trajeto pelo rio, não é pelo ar, de aviãozinho. Então, quando você falou das distâncias, você citou Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas, as distâncias são enormes, quer dizer, quantos países da Europa não cabem num estado como o Pará? Então, tem que pensar muito na realidade brasileira para que uma ideia que até pode ser boa, não seja desperdiçada. Seja boa aqui para São Paulo, para as capitais, né, para os grandes centros. Só que essa regra é federal. Nos termos da Constituição, matéria processual penal é de competência federal. Não dá para fazer uma regra para o Mato Grosso e outra para São Paulo. Então vamos torcer, né, doutor, que nesses 30 dias essas mudanças sejam moduladas, não é verdade? Exato. Vamos lá. Um teste sobre integridade feito pelo Instituto do Risco Comportamental mostra que 46% dos profissionais brasileiros submetidos a um teste de integridade demonstra ter tendência a sucumbir a desvios. E também a não denunciar colegas que desviam bens da empresa. Só 29% percebe que pagamentos indevidos a terceiros são uma modalidade de fraude. Dr. Marcelo Issa, por favor. Achei muito interessante esse estudo, especialmente quando nós constatamos que desde os movimentos de 2011, 2013, as grandes manifestações que vêm ocorrendo no país,
tem produzido, na opinião pública em geral, uma avaliação muito positiva e prestigiada de algumas classes ou de alguns grupos em específico e uma avaliação muito negativa da classe política. Então, sobressai dessa avaliação positiva que a opinião pública em geral manifesta com reflexos eleitorais, o campo ou o grupo dos militares, muito evidentemente, mas também dos juízes, dos promotores e dos empresários. Então, quando uma pesquisa como essa, feita nas empresas, constata que 46% dos profissionais submetidos a um teste de integridade demonstram ter tendências a sucumbir a desvios e que só 29% percebem que pagamentos indevidos são fraude, explica-se de maneira muito evidente que aquilo que ocorre na seara da política, sem querer fazer uma defesa dos políticos, é claro que todos os malfeitos devem ser condenados, mas trata-se apenas de um reflexo do que ocorre no âmbito da sociedade como um todo. Inclusive, a criminalização da corrupção exige uma mão dupla no âmbito do poder público. É preciso que haja o corrupto e o corruptor na seara privada. Então, os políticos não são extraterrestres, eles saem do nosso convívio, do nosso meio. São pessoas que estão desenvolvendo as mais diferentes atividades na sociedade e que passam a ter poder. Então, esse levantamento me pareceu muito revelador desse ponto de vista. O que cada um de nós pode fazer se vier a ter poder nas mãos. Sandra? É triste, né, esse dado, mas eu concordo, como o Marcelo explicou, e a gente tem essa tendência mesmo, né, de achar que o político faz, a gente não traz para dentro de casa, por exemplo, né, mas eu tenho 2 filhas e é certo ou errado, né, eu acho que a gente acaba perdendo, não existe meio certo. Não existe meio roubo, por exemplo, né, ou você rouba um grande banco ou uma caneta. Exatamente. Então, eu acho que assim, infelizmente, né, aí a gente poderia entrar numa discussão filosófica do onde começou, se veio aqui no Brasil, da onde veio isso, exatamente. Porque claro, tem um jeitinho brasileiro, né? Mas eu achei super interessante e cada vez mais, né? E assustador, né, Sandra? Porque, assustador, triste, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que tem bastante gente. O que eu gosto de dizer, acho que a maioria das pessoas que eu conheço, né, no meu ciclo, são pessoas que eu acho que a gente pode divulgar e pode trazer essa maré positiva aí. Mas é um dado importante para ser discutido, inclusive aqui nessa mesa, porque é a realidade, né? O que acontece lá em Brasília acontece na nossa casa, no nosso condomínio. No condomínio, então, no mercado. Eu acho que essa discussão precisa ser trazida. Luiz? Eu vou comentar em 2 aspectos. Num plano mais institucional, você tem até teorias que explicam isso daí. Por exemplo, você tem a visão patrimonialista, o caráter patrimonialista do Estado brasileiro. Então, é quase que tentar justificar o errado em função do que foi trazido para cá, de certa forma, pronto por Portugal. Tá? E isso criou, então, um modo de funcionamento da nossa sociedade. Quem consagrou isso em livro foi o Raimundo Fauro, né, nos Donos do Poder, mas é o tipo da coisa que, embora eu justifique, acho interessantíssima, eu acho que não dá para justificar os erros e manter isso daí indefinidamente. Então, acho que faz parte da nossa cultura, e o que é mais preocupante, eu passei grande parte da minha vida nas salas de aula, e eu ficava desesperado com cola
e agora mais recentemente com plágio em trabalhos de conclusão de curso. Eu era muito Caxias, né? no controle disso, no combate a isso. Na época era a CDF que falava, né? E aí eu olhava para mim e falava assim, mas você não colou? Eu falei, eu não fui diferente de ninguém, mas todas as vezes que me pegaram, eu assumi a responsabilidade pelo Acho que meu você erro. passava a cola, né? Era mais... Não, mas eu também não fui aluno brilhante, mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Então, às vezes que eu fui pego, eu assumi a responsabilidade. O que me deixava mais assustado, e isso é uma coisa mais recente que vai crescendo, é que quando você pune alguém, o pai vem em defesa do filho. É isso que eu ia falar. É a base, né, gente? É a base da casa da pessoa. E né? aí Não é só o você. Estado. A desculpa é a seguinte: não, mas espera aí, você não pode comparar isso daqui com o que um político faz, porque o político está prejudicando a sociedade. O meu filho está prejudicando, está enganando ele mesmo. Eu falei, não. Numa sociedade ideal onde prevalecesse a meritocracia, o bom desempenho da escola ou da faculdade iria garantir um acesso a lugares importantes. E o cara que tem essa prática aqui vai exercer essa prática lá em cima. Com certeza. Então, eu acho que tem que começar embaixo, porque lá em cima nós não vamos corrigir tudo. Roberto, deixei você por último, porque Não, eu sei que a sua colocação vai ser... Não, eu gostei de ficar por último, porque eu aprendi muito com o Marcelo, com a Sandra, com o Luiz, e fizeram observações interessantíssimas, e esse é um tema que me parece realmente fundamental, porque nós estamos falando da questão ética, né? Como bem pontuou o Marcelo, a gente trata no dia a dia da corrupção na esfera pública. E essa pauta ela é muito interessante para que as pessoas visualizem que esse é um problema do mundo privado. Aqui, nesta pesquisa, foram ouvidas 2.435 pessoas de 24 empresas. Ou seja, nós não estamos falando de políticos aqui. Nós estamos falando de corrupção privada, fraudes no mundo privado. Então, como muito bem destacou o Marcelo, esse é um problema que as pessoas precisam enxergar, que está presente lá também. Né? E, aliás, no nosso Código Penal não existe esse crime de corrupção privada. Existe um projeto para mudar o Código Penal e criminalizar a conduta da corrupção privada. Você pune a corrupção privada com outras figuras, como a apropriação indébita, o estelionato, outras figuras penais que acabam servindo para isso. Então, é muito importante enxergar essa questão. Interessante isso que o Luiz falou sobre, filosoficamente, o que se extrai disto. Os pais, muitas vezes, querem formar os filhos mais espertões. Eles não querem formar os filhos mais íntegros. Né? Então, o melhor é aquele que é o mais esperto, mais malandro, aquele que tem as melhores oportunidades de se dar bem, ainda que desonestamente. Será que isto é positivo? Eu afirmo que não, isso não é positivo, e nós não vamos colher uma nova geração de gente correta com esta lógica. Né? Você tem que disseminar esses valores da integridade. Como bem destacou também a Sandra, apesar de tudo isso, existe otimismo. Uma outra pesquisa Transparência Internacional aponta que, apesar de todos esses problemas, 80% dos brasileiros acreditam que podem virar o jogo em relação ao combate à corrupção. Isso é um traço ligado a nós. Agora, só para fechar, sem entrar no mérito destes números aqui, tantos sucumbiriam aos atos de improbidade, os outros aceitariam pagamentos indevidos, senão se estende mais, mas só para fechar, isso para mim, como pessoa que estuda o tema da corrupção, isso sinaliza uma questão importante. Se a gente sair agora daqui juntos, na Avenida Paulista, fomos perguntar, você é a favor ou contra a corrupção? Todo mundo vai dizer que é contra. Mas se você mudar a pergunta e perguntar, tem um carguinho aqui, uma rachadinha do Queiroz, você topa receber a sua parte sem trabalhar? As pessoas aceitam. Então elas são contra a corrupção dos outros. Mas quando elas são beneficiárias da corrupção, elas não são tão contra assim. A pesquisa mostra isso. Né? O risco de sucumbir diante dessas situações, infelizmente, é grande. Posso fazer só um comentário breve? Eu gostei muito da analogia com a cola em sala de aula, porque ela deixa muito claro o que eu costumo insistir, no sentido de que, imagina que numa sala de aula o professor faça um discurso muito veemente contra a cola. Vocês não devem colar, porque colar é muito feio, colar atrapalha o desenvolvimento intelectual de vocês. Não é por isso que os alunos vão deixar de colar. Né? Então, eu costumo insistir que o combate à corrupção é menos uma questão moral, é pouco eficiente combater a corrupção
por bravatas, discursos, campanhas de conscientização. O que no caso da sala de aula realmente seria eficiente, seria tomar medidas como inspecionar o material, medidas de prevenção, né, e a certeza da punição. Sim. Então, diminuir o risco da ocorrência, da oportunidade da ocorrência da corrupção. E isso se faz mapeando esses momentos em que se pode, digamos, criar uma dificuldade para vender uma facilidade, ou então revisando o marco regulatório, a nossa lei de licitações, por exemplo, criando mecanismos de transparência, de publicação dos dados, das contas para promoção do controle social. Então, esse tipo de atitude me parece mais eficiente e acho interessantíssima a analogia. E quando ele fez menção, Luiz, aos pais, né, também eu acho que dá para fazer uma analogia com aquela intervenção política indevida que ocorre quando se descobre um ato de corrupção. Né? Então, aquela lei casuística, aquela alteração que é feita para livrar alguém que foi pego num ato corrupto e manter a impunidade, o que é, sem dúvida, o pior cenário. Né? Pois é. Bom, eu creio que a base é sempre a base da casa da gente, né? Como a gente está falando aqui, a sociedade, as leis e tudo, mas ali no dia a dia, o seu pai, né, você levantar de manhã, cumprimentar, sinto muito, obrigada, por favor, essas bases que a família vai dando e as leis ajudando, né? O otimismo aumenta, né, gente? Claro. Vamos lá. O SUS vai atender em casa pacientes que têm dificuldades de locomoção. Mais de 410 equipes multiprofissionais vão ajudar ao atendimento. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é reduzir a demanda de atendimento nos hospitais, evitando internações e reinternações. Luiz, o que você acha dessa medida? Bom, não é minha especialidade, mas eu achei aqui uma coisa muito interessante. De um lado, a primeira preocupação que eu tenho como economista é qual é o custo disso. Sim. Desde que isso não implique no aumento de custos que seja depois, que vai gerar outro tipo de problema lá na frente, perfeito. Agora, quando eu li a matéria completa, eu vi muito em cima de questões de pessoas que estão temporariamente com dificuldade de locomoção. E isso aqui me pareceu extremamente válido para uma outra situação que muita gente não conhece, que são pessoas com deficiência física que muitas vezes são escondidas da sociedade pela própria família, que não saem de casa, que não frequentam públicos assim por diante, e inclusive não são levadas a tratamento. Então, nesses casos, eu acho que isso teria um alcance extraordinário. Eu não sei dimensionar em termos proporcionais a quanto chega isso, mas foi uma coisa que me impressionou quando eu tomei conhecimento dessa realidade. E ela é muito maior do que eu imaginava. Muita gente fala de preconceito, mas existe um alto preconceito violentamente entre as pessoas com deficiência. Então, nesse caso, seria realmente extremamente positiva a ação do SUS. Doutora Sandra. Sim, bom, eu sou uma apaixonada por esse assunto e o que eu entendo, né, eu super concordo com essa medida, porque se a gente imaginar numa linha, né, o que a gente tem de prevenção, diagnóstico e tratamento, e aí falando para o economista, o tratamento e a hospitalização é muito mais caro. Acho que mesmo para leigos isso é bem claro. E a importância de você fazer a medicina preventiva e no SUS, eu acho que diferente do privado, no SUS, que ele é o responsável por todos os gastos, tanto da medicina preventiva como diagnóstico e tratamento, faz muito sentido a gente trazer para a esquerda, né? A gente investir um dinheiro que, sem dúvida, é menor no tratamento, na prevenção e no diagnóstico. E um fato importante, por exemplo, o custo do diagnóstico, né, é bem menor e ele é responsável por 70% das decisões clínicas. Então, quando você traz, né, para a esquerda esse investimento, você tem um ganho muito lá na frente, em diminuindo mesmo, que é o objetivo, né, desse projeto, internações e hospitalizações.
E aí, todas essas pessoas com dificuldade, e eu concordo que quando você viaja para fora do país, você se depara com muito mais pessoas com deficiência física, né? Do que no Brasil. Exatamente, foi o que o Luiz falou. Exato. Nós encontramos com essas pessoas na rua, Isso. né? E aqui no Brasil, exatamente pelo preconceito, pela falta de atendimento, enfim, por uma série de razões, a gente vê muito pouco, né? Exato. Até em shoppings, até em praças, até no nosso dia a dia, né? Verdade? Não é só quando eles têm a necessidade de um atendimento médico, né? No convívio social, os deficientes têm esse preconceito porque provavelmente, obviamente, de acordo com a sua classe social, ele vai ter ou não atendimento em caso de uma necessidade, né? Então, não só no quesito inclusão, né, de tratamento, de possibilidade de diagnosticar essas pessoas que estão, entre aspas, escondidas da sociedade, eu acho que para a saúde é um grande projeto, não só, né, para as pessoas com deficiência, com dificuldade de ir até as unidades de saúde, mas a medicina, né, básica, ela tem que ser, assim, sem dúvida nenhuma, a prevenção é onde nós conseguiríamos ter um equilíbrio, porque a conta, no final, todo mundo sabe, é difícil de ser paga. É isso, né, que eu ia perguntar para o Roberto. Roberto, eles estão falando em 410 equipes. Você não acha que isso, para a dimensão de São Paulo, é pouco? Né? Sempre, do Brasil, a gente não sabe, porque aqui no artigo não me fala aonde vai ser aplicado todo esse projeto, enfim. Eu penso o seguinte, além das colocações da Sandra e do Luiz, que foram extremamente oportunas, aqui o que eu quero acrescentar aos comentários deles é prevenção, como se falou, acho fundamental no universo da saúde, no universo do direito, em tantas outras áreas. Prevenir é muito melhor, muito mais eficiente do que você gastar depois com o hospital, etc. e tal. Em segundo lugar, pessoas que têm planos de saúde, que têm condições de contratar os serviços particulares, têm direito a isso por contrato. Então, quando você permite aquelas pessoas que não podem se locomover ter direito a isso, você está dando concretude a ideia de isonomia. Não são só as pessoas que têm plano de saúde que vão ter direito a isso. É uma questão de respeito à dignidade humana. Né? E, além disso, a Constituição consagra a ideia da eficiência. Como bem destacou aqui a Sandra e o Luiz também, isso é uma questão de eficiência do serviço de saúde. Né? Então você tem que priorizar esse tipo de coisa, tem que ser racional. Se isso vai evitar gastos com internações, etc., nós temos que usar. E temos que usar sempre a tecnologia. A realidade da telemedicina está aí, né? Por mais que para alguns pareça chocante, mas são realidades que vão ser trabalhadas de maneira correta, planejada, ética, atenta. Nós não podemos nos fechar a isso. Isso é super importante. O SUS já faz esse atendimento em alguns municípios aqui em São Paulo, né? Não sei, estou falando da Grande ABC, por exemplo, São Caetano, que é uma cidade que tem atendimento em casa, o SUS já vai fazer esse atendimento, que eu sei que conheço pessoas que moram em São Caetano, né? Eu creio que a nível nacional ainda, né, Marcela, é uma coisa que talvez demore um pouco para ser, como o Luiz tinha colocado, a nossa realidade brasileira, né, Roberto, é uma coisa que... Como com o juiz de garantia aqui juiz também, de garantia, né? Aqui é a mesma coisa, para o Ministério da Saúde, disponibilizar 410 equipes multiprofissionais. Ok, para onde? Grande São Paulo? Né? ABC, Brasil, nós estamos falando o quê? Claro que já é maravilhoso que exista esse serviço, mas tomara que isso se implemente, não é? Cada vez mais que a gente tenha essa disponibilidade, que o SUS, infelizmente, nós só ouvimos falar do que não é bom do SUS, né? E a gente também tem que divulgar o que o SUS faz em benefício à população. Sem dúvida, o SUS tem iniciativas maravilhosas que são referência no planeta inteiro. Com relação ao atendimento domiciliar, nós já temos bem consolidada a experiência das equipes de saúde da família, que do ponto de vista da prevenção, da redução de custos futuros para o sistema de saúde, todos os indicativos são bastante positivos, até onde enxergo também como leigo nesse assunto. Então, me parece que a garantia do direito à saúde deve ser prioridade em qualquer regime democrático ou não, mas minimamente humanitário. Então, essa iniciativa, sem dúvida, precisa ser expandida. Lembrando que, embora haja, sim, uma realidade de dificuldade de acesso a algumas regiões, a imensa maioria da nossa população hoje encontra-se nas grandes cidades.
Então é possível dar uma boa cobertura sem grandes dispêndios desse ponto de vista. Que bom. Gente, eu vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouco a gente vai continuar, tá bom? Procurar emprego sem sair de casa está mais fácil com o novo portal do CAT, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Lá também tem cursos de qualificação à distância, a maioria com certificado de conclusão, para melhorar o seu currículo. E para empreendedores, orientações para se formalizar e cursos de capacitação. Acesse cat.prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Estamos de volta, programa Gente que Fala, e agora nós vamos falar de um tema bastante polêmico que todos nós aqui tivemos conhecimento. O site especial de Natal do Porta dos Fundos. A edição mostra um Jesus gay que se relaciona com um jovem. A reação ao episódio também ocorreu fora da seara jurídica. Na liminar, o desembargador carioca Benedicto Abicair afirma que a decisão vem para acalmar os ânimos e beneficiar a sociedade. Vou começar com o Roberto. Esse é um tema bastante delicado, né? E é necessário ter muita ponderação ao examinar isso aqui. A meu ver, o que me incomoda nessa questão é a ideia da censura, né? Nós precisamos saber lidar com as opiniões diferentes, precisamos ter muito cuidado para que o direito não seja instrumento do autoritarismo, o desrespeito a direitos. Eu não vou entrar no mérito desta questão, tenho muitos amigos católicos e respeito muito, aliás, as pessoas seguidoras das mais diversas religiões, assim como os ateus, os agnósticos, é uma questão das escolhas da vida privada das pessoas. No entanto, eu penso que nós temos aqui uma separação Estado-Igreja, desde 1891. O Brasil não é um país com uma orientação religiosa. E a liberdade de expressão, ela é consagrada na Constituição. Então, infelizmente, esses episódios vêm ocorrendo com uma certa frequência. Não muito tempo atrás ocorreu com a revista Cruzoé, com o Antagonista, uma censura determinada pelo Supremo, e depois o ministro retrocedeu e revogou aquela medida. Então, eu acho que existem certas coisas que nós não podemos transigir, né? Não se pode censurar conteúdo. As pessoas é que devem avaliar se o conteúdo é de bom gosto, se é de mau gosto, se é desrespeitoso. Lógico, você tem aspectos que são criminais, incitação ao crime, outro tipo de coisa, que aí você entra num campo específico. Agora, isto aqui, fazer esse tipo de construção cômica que o Porta dos Fundos faz, e você ter esse tipo de reação, é muito importante, quero ouvir a opinião dos demais, mas a mim incomoda a ideia da censura. Você assistiu esse episódio? Não cheguei a assistir. Não chegou a assistir. Não. Tá, a doutora Sandra assistiu? Eu não assisti e concordo. Eu acho que é direito meu de concordar ou não com o que foi, de assistir ou não. Eu não assisti, não porque eu não quis, não foi falta de tempo e curiosidade. Mas eu concordo. Eu acho que o que é certo, né, o que é censura, eu não apoio a censura. Então, eu concordo plenamente com Marcelo. Olha, eu me sinto bem à vontade para comentar, porque como cristão, como católico, todos nós temos conhecimento de que, em primeiro lugar, acho que é importante destacar que atribuir a uma pessoa qualquer orientação sexual não é nenhum demérito, não é, por princípio, ofensivo. Em segundo lugar, Jesus Cristo foi ofendido e de todas as maneiras possíveis, né? E como ele reagiu? Ou seja, como ele reagiria se ele pudesse assistir esse episódio? Interessante. Já está muito claro nas Escrituras, né? Jesus disse que diante de qualquer ofensa, insisto, atribuir a alguém uma preferência sexual não é ofensivo. Mas diante de qualquer ofensa, Jesus já nos ensinou, é preciso dar outra face.
E a liberdade de manifestação, a liberdade no seu sentido mais amplo, foi a primeira característica que Deus nos concedeu, né? O homem é livre, né? O homem é livre antes de mais nada, o ser humano é livre antes de mais nada. Então, desse ponto de vista, a censura me parece, sem sombra de dúvidas, a opção menos coerente com o próprio ensinamento do Cristo, com o próprio ensinamento das Escrituras, que deram ao homem, ou seja, que demonstram que Deus nos deu ao ser humano o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e ele não interfere nessas escolhas. Se Deus não interfere nessas escolhas, a justiça também não deve interferir na manifestação de qualquer pessoa, de qualquer artista, de qualquer expressão do pensamento, né? Luiz, você concorda? Eu vendo as opiniões aqui, estava pensando quando a gente era criança, não faz pouco tempo, tá, gente, que eu fui criança, vocês provavelmente anos 80. São medidas diferentes de acúmulo de juventude. Vamos falar em termos de anos. Anos 80, anos 90, quando a gente assistia um episódio do Vivo Gordo, por exemplo, onde se fazia uma piada de gay, onde se fazia uma piada de ele vestido de mulher, com aquele bigode, enfim. Eu creio que nesse momento nós já tínhamos superado tudo isso. Tudo isso já estava engraçado, já fazia parte do nosso dia a dia, né? Eu creio que agora nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de retrocesso. O que você acha, Luiz? Eu concordo em gênero, número, igual que o Marcelo falou. Porém, eu vejo aqui algo que não aconteceu apenas no Brasil. Veja o que aconteceu lá na França com a revista Charlie Hebdo. Verdade. Quando você mexe com religião, elas muitas vezes são fundamentadas em dogmas. E isso é muito complicado, porque o que é um dogma? É algo que não aceita discussão. Então, tudo isso que o Marcelo colocou, a gente concorda a partir de um plano racional, lógico e assim por diante. Não dogmático, passível de questionamento. Quando você entra nesse campo do dogma, do fanatismo, seja cristão, seja islâmico, seja lá o que for, a coisa tende a complicar. E meu medo é exatamente esse. É difícil ver qual é o ponto de equilíbrio exato, qual é o limite, mas eu não sei se é um retrocesso. O que mais me preocupa é justamente essa questão da dogmatização de assuntos que são públicos. Você acha que nesse caso, talvez não deveríamos ter brincado com essa história? Já que vocês vão fazer piada, não façam piada com tudo, menos com a religião. Eu acho que a partir do momento que você faz a piada, você tem que estar ciente do risco que você está correndo. Eu lembro que eu acompanhei durante algum tempo, depois do episódio do atentado, vários números seguintes. Eu falei, mas não tem dúvida que os caras estão cutucando a onça com vara curta. Tá? Aqui eu fico na dúvida se isso não aconteceu também. Entendi. Agora, a questão da censura é outra questão. Entendi. Como combater isso daí? Talvez a censura não seja a melhor forma. Agora, de um ponto de vista assim, até mais teológico, eu entendo que Deus, Jesus, enfim, a divindade, para qualquer segmento religioso, não precisa de defesa contra a expressão de pensamento de um ou de outro. Ou seja, se essa peça, se esse episódio é ofensivo, enfim, sabe, eu entendo que Deus saberá cuidar dessas pessoas e atribuir a justiça. Não somos nós que devemos censurar ou mandar um cala-boca para esse tipo de atitude. Imagino que quem tem essa consciência religiosa deveria se apegar mais a essa convicção de que a própria divindade saberá dar conta e avaliar se é correto, se não é, se essa atitude deve ser, enfim, premiada ou sancionada num plano
digamos, sobrenatural. Não cabe a nós fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de censura. Quer fazer mais Eu alguma colocação? queria só para fechar Vai. esse assunto aqui, que ainda temos outras coisas aqui, acrescenta aí, doutor Marcelo, isso é também teólogo, né? Que nos deu uma aula Eu aqui. ia falar que foi a melhor, a mais sensata Nos desse deu uma aula tempo aqui. todo que Mas- a gente veio, a mais sensata Eu que creio- eu ouvi. Sim, mas eu quero acrescentar tudo que o Marcelo falou, Luiz, a Sandra e tal. Eu acho que o Papa Francisco não endossaria a decisão do juiz. Posso estar falando uma besteira, mas o Papa Francisco tem dado lições para a humanidade, sabe? De serenidade, de equilíbrio, de humildade, de atitude democrática e não autoritária. Eu acho que o Papa Francisco não endossaria essa censura. É. Tenho a impressão, eu sou judeu, não sou católico, mas admiro muito o Papa Francisco, e eu não acredito que o Papa Francisco concordaria com essa censura. O Papa aqui. se colocou numa posição extraordinária o tempo todo, né, sobre Exato. questões polêmicas, né? Então, bem, como o Marcelo disse, então deixemos que Deus resolva, né, o melhor para todos nós, como sempre, né, Marcelo? Vamos lá, gente. Tribunal de Minas manda casal vacinar filhos menores. A determinação também vale para doses pendentes. O casal pertence à igreja Gênesis 2 da Saúde e da Cura, que proíbe a contaminação por vacina. A medida visa garantir o direito constitucional das crianças, afirmou o desembargador Darcio Leopardi, relator em seu voto. Esse fato aconteceu em Poços de Caldas. Vamos lá, doutora Sandra, falando sobre vacinas, né? É uma questão polêmica também, É uma né? questão polêmica, grave, né? Gravíssima, que tem se discutido há bastante tempo. A gente não pode tirar, né, do conhecimento público de que o programa de imunização do Brasil é um dos melhores do mundo. Né? E um dos motivos que talvez as pessoas estão negligenciando esse ponto é porque não se vê a doença mais, porque elas foram erradicadas há 40 anos pelas vacinas. Né? Então, quando não se vê mais a doença, por uma falta de conhecimento, muitas pessoas estão subestimando, né, a importância da vacina e por que a gente chegou até aqui. Né? Então, esse fato, no meu ponto de vista, é para garantir não só o direito de todos, e são notícias, né, que circulam pela internet, né, e é engraçado porque isso é ciência, né, isso é matemática, são modelos matemáticos que se usa para ver a cobertura vacinal de um país. E o mesmo modelo matemático a gente pode usar para disseminação de notícias falsas, né? Que muito o que acontece é isso, são divulgações de dados ou pontuais, né? Que existe alguma pessoa que tem algum problema com a vacina, né? Com os componentes da vacina, não com o que ela traz de benefício, né? Que é a erradicação das doenças. Então, todos os médicos, né, estão desesperados e a classe médica ela tem se posicionado, a Sociedade de Pediatria, de Infectologia, porque isso não é uma decisão pessoal. Quando eu tomo a decisão de não vacinar a minha família, eu estou colocando em risco não a minha família, eu estou colocando em risco a população. Então, isso é um tema relevante, grave e também isso é ciência, né? Isso são dados e são dados estatísticos e não é religião. Então, eu acho que, mais uma vez, né, um tema completamente diferente, é ciência, é dado, e a gente precisa trazer essa discussão à tona. Nós temos que fazer mais campanhas, né, doutora? Eu creio, também como farmacêutica, que, infelizmente, a internet, nesse momento que nós estamos vivendo, pela rapidez, tanto de informações do bem como informações do mal, criou esse quadro de pessoas que são resistentes, principalmente ligadas à religião, de alguns segmentos, independente das igrejas, né? E eu sei porque eu conheço pessoalmente terapeutas e outros, enfim, que pregam que a vacina não deve ser utilizada, que faz mal energeticamente, que é espiritualmente. Então, existe uma linha de pensamento, vamos dizer assim, alopática, não é alopática a palavra, enfim, homeopática, que faz com que as pessoas acreditem que através da espiritualidade você vai se proteger contra os vírus e bactérias. Gente, não.
né? Se tivesse um Nossa, artigo científico provando então, a gente isso, pode se ok. proteger, né? Exato. Energeticamente, com as nossas meditações, as nossas orações, cada um com a sua crença. Mas utilizem vacinem-se primeiro, né? Porque a parte física a gente tem que usar, não é, Roberto? O que você acha disso? Eu acho que é tão tudo- perigoso esse momento. Tudo isso que a Sandra falou é relevantíssimo. A gente não pode perder a referência que essa é uma questão de saúde pública, né? Essa decisão do Tribunal de Minas merece todo aplauso, porque além de priorizar a saúde, a vida, é uma decisão em defesa das crianças, que nos termos da Constituição é prioridade absoluta. Há um ponto aqui que eu quero enfatizar, que em muitos momentos a justiça é chamada a decidir situações em que há valores em conflito, né? Então aqui você tem, de um lado, o direito à fé, que é protegido na Constituição. E de outro lado você tem direitos de crianças, você tem vida, você tem saúde. E como você resolve isso? Você resolve com a ponderação. O que pesa mais, né? Então é natural que a vida, a saúde, a proteção das crianças, por mais relevante que seja o direito ao credo, tem que prevalecer. Saúde. Há situações em que você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que ter um caminho. Há problema semelhante a esse em relação a transfusões de Isso sangue, que eu ia falar, testemunho de Jeová, Testemunho de Jeová. que não querem permitir a transfusão, porque dentro dos ditames religiosos que têm que ser respeitados. Mas neste conflito, você tem que dar prevalência a esses valores, até porque nós estamos falando aqui de um direito indisponível. Quando não se vacina, como disse a Sandra, você expõe a risco toda a população. Então é egoístico. O raciocínio diferente é um raciocínio egoístico, isso é política pública e as pessoas precisam ter a noção. Não dá para a gente ter essa ideia, não, porque esotericamente. Para com isso. E essa linha ficou forte e acabou se divulgando, né, pela internet. Sim. E virou um segmento fortíssimo que fica fazendo essas campanhas. E creio que o que nós temos que incentivar são as campanhas que funcionam muito bem, né, no Brasil. Campanhas de histórico, vacinação, nas escolas, nos metrôs e cada vez mais, que é o que vem funcionando, Sim, né, para sim. que a gente Sempre divulgue. funcionou, né? Sempre funcionou. Nós somos Nós poderosos nas tínhamos campanhas, né? 95%, né? Hoje a gente já está com 80%. Então, Isso é maravilhoso. Esses 10% de pessoas suscetíveis a ter o vírus e transmiti-lo é muito alto. Então, E né? esse é um dado fundamental, porque vários desses vírus são contagiosos, né? Então não é um problema de pensar na família, é aquilo que pode promover. Pensar na sociedade, É saúde pública. isso. saúde Saúde pública. É só fazer um breve comentário para dizer que essa situação também é um pouco consequência do sucesso justamente dessas políticas de vacinação, porque muitos dos jovens que hoje são pais não adoeceram justamente porque foram vacinados e perdeu-se de alguma forma essa correlação entre a vacina e a saúde. Então as pessoas quase que esqueceram que se mantiveram saudáveis justamente Sim. porque foram vacinadas e deixam de vacinar seus filhos, e nós vemos aí doenças que já estavam quase erradicadas totalmente. retornando. Sarampo, né? Antes nem Exato. se questionava isso, né, gente? Exato. A vacina era dada na escola, ou quando já vinha aquela carteira de vacinação, nos postos, vacinava-se. Agora virou uma história polêmica, se vai vacinar ou não. A questão é se você vai viver ou morrer. É a sua opção. Você quer viver? Né? E o problema é isso, né? Não é sua, né? Não é você viver. É o outro também, população exatamente. toda. Uma criança, né? Exatamente. Uma criança. Então- E uma escola, enfim. Porque antes a gente via acontecer, né? As pessoas com paralisia infantil, Sim. com deficiências graves, em função justamente de não terem sido vacinadas. Sim. E aí nós temos, em função dessa realidade, um sucesso das políticas de vacinação, deixamos de ver esse tipo A de doença, situação e as esquecemos. pessoas esquecem e deixam... Esquecemos porque chegamos aqui, né? Chegamos até Exatamente. aqui, verdade. Vamos à nossa última pauta, temos alguns minutinhos ainda. Está em vigor desde a última sexta-feira, dia 3, a nova lei de abuso de autoridade. Nessa lei, há um artigo que torna crime, com pena de até 4 anos de prisão, a divulgação de gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ferindo a honra do acusado ou investigado. Doutor Roberto. Olha, já se falou muito a respeito dessa lei, e eu falo sempre isso e quero enfatizar de novo. Eu sou totalmente favorável a punições rigorosas para membros do Ministério Público, magistrados, policiais que abusem do poder. Sou totalmente favorável e isso é importante.
No entanto, eu tenho muitas críticas a essa lei. A lei Renan Calheiros, de abuso de autoridade, que nasceu de um projeto de Renan Calheiros, apresentado no ano seguinte ao início da Lava Jato, e que, por exemplo, ampliando aqui o escopo dessa discussão, no artigo 38, institui a mordaça. Nós, no Brasil, temos a ideia da publicidade, da transparência, mas essa lei, se um delegado e um promotor, num caso grave de um crime da lei de licitações, entender que é importante, durante a investigação, prestar contas à sociedade, explicando o porquê de um indiciamento, por exemplo, irão para a cadeia. Nos termos do artigo 38 desta lei, 6 meses a 2 anos de prisão para quem prestar contas à sociedade antes de concluída uma investigação. E não é só isso. Há outros dispositivos aqui questionáveis. A OCDE esteve no Brasil indignada com a aprovação desta lei. Eu quero deixar muito claro que eu sou favorável, porque eu não quero, como membro do Ministério Público, não ser punido, ou como qualquer outro, se desviar do poder. Mas que a lei seja bem feita. Né? Cumprida. Que a lei puna também os políticos que agem com abuso de poder. Como lá no Rio de Janeiro, quando pessoas tinham um alvará, uma ordem judicial para entrar nas galerias, e o presidente da Assembleia proibiu o acesso do povo. Isso é abuso de autoridade, mas não está na lei. A lei é feita só com o endereço certo, para criminalizar juiz, membros do MP e policiais. Vamos fazer? Vamos, mas vamos fazer direito. Fazer direito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou agradecer a todos vocês. O Procurador de Justiça aqui ao meu lado, doutor Roberto Liviano, ex-presidente do MPD e presidente do Instituto Não Aceita Corrupção. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Sandra, Luiz e Marcelo. Marcelo, Luiz, muito obrigada. E até a próxima. Muito obrigada.